Fala candidato, fala candidata. Vamos começar aqui mais uma aula, dessa vez relacionada ao tópico de direitos humanos, certo? Peço que você pegue aí o seu material de direitos humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, para que a gente dê continuidade efetivamente ao estudo dessa matéria, certo? Importante que a gente visualize as últimas questões que foram cobradas a título de Polícia Civil no Brasil, uma vez que o nosso concurso pode se apresentar em qualquer estado, e a gente destaque alguns pontos em específico, sobretudo no tocante à cobrança da Convenção Americana de Direitos Humanos, popularmente conhecida por Pacto São José da Costa Rica, esse nome que é trazido pela doutrina com viés pontuar que essa Convenção Americana foi assinada em São José da Costa Rica em 1969, apesar de só ter sido internalizada para o direito brasileiro nos idos de 1989, 1990, logo após a Constituição atual, que marca o período de redemocratização do Brasil. Ainda destaco que algumas questões de prova, sobretudo da banca CESP, mais de uma vez a gente consegue visualizar, que tratam de uma temática no sentido de que, após a lei de abuso de autoridade, que é de 1965, a antiga lei de abuso de autoridade, apesar de surgir após o período ditatorial militar, algumas questões de prova vão pontuar que o Brasil teria forte tendência, após essa lei, a antiga lei de abuso de autoridade, no sentido de internalizar, de trazer para dentro da ordem interna brasileira jurídica, sistemática e do ordenamento jurídico de uma forma geral, trazer, mecanismos de proteção aos direitos humanos, o que não procede. O Brasil, pelo contrário, a partir de 1964, começou a deixar de lado fortes tendências de proteção aos direitos humanos que já eram até implantadas no Brasil anteriormente à ditadura militar de 64. E após a ditadura de 64 em diante, até a Constituição de 88, que é marcada a partir de 85 com a Assembleia Nacional Constituinte, com a quebra, com a ruptura daquele modelo anterior de ditadura militar, a gente visualiza que nesse período de ditadura não houve tendência e nem incentivo nenhum aos mecanismos de proteção aos direitos humanos, nem muito menos a ideia de tratados internacionais que versassem sobre esse tema, tá certo? Então, as questões de banca CESP que abordam algo nesse sentido estão efetivamente falsas, erradas e incorretas, tudo bem? Então, o que acontece é que o Pacto São José é de 69, apesar de só ter sido internalizado no Brasil nos idos da década de 80, perfeito? Eu ainda faço uma pontuação prudente para o teu concurso, e destacando que isso basicamente é o que a gente já conversava na aula passada. Vejam só, apesar da gente ter esse contexto geral, existe uma questão da banca CESP que é muito interessante, no sentido de fazer com que o aluno ele entenda o conjunto de direitos humanos como um todo, e não apenas como os instrumentos mais conhecidos. É bem verdade que existe um protocolo da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é o sistema de proteção mundial aos direitos humanos, Nós temos o sistema de proteção europeu, nós temos o sistema de proteção americano e nós temos o sistema de proteção mundial, que é a ONU, tá? Sistema americano, que é o que a gente está estudando hoje, vai dar continuidade ao estudo hoje a partir do artigo 11, tá? É a OEA, a Organização dos Estados Americanos, tudo bem? A partir dali para frente, nós temos uma proteção que se reveste de um caráter interessantíssimo, que vai fazer com que haja a aplicação do ponto de vista americano de proteções gerais a efetivamente os direitos humanos. Então, quando a gente para observar esse sistema de proteção que vem da OEA, que vem da ONU, que vem do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, a gente consegue decifrar uma temática muito importante para o teu concurso, tá? De que a gente precisa analisar a evolução dos direitos humanos não apenas como está posta hoje. Alguns doutrinadores, como é o exemplo da Flávia Piovesan, talvez um dos principais nomes hoje vivos da atualidade no tocante aos direitos humanos, vão dizer, tá, que a evolução dos direitos humanos ela vai começar com Jesus Cristo. A partir de Cristo estaria ali começando a atual visão de direitos humanos. Talvez para alguns doutrinadores, Cristo foi o principal precursor da temática no tocante aos direitos humanos, tá? E alguns ainda vão pontuar o caso de Maria Madalena como a atual vertente dos direitos humanos, que foi precursor e expoente para o surgimento da visão moderna sobre direitos humanos de fato. Destaco para vocês, por exemplo, a questão da banca CESP,
que vai falar acerca do Código de Hammurabi. Aí veja que nós já estamos em contrapostos, em momentos amplamente distintos. É isso mesmo. Estudar direitos humanos é entender que a gente vai fazer passeios históricos de nada a ver em diversos momentos. Uma dessas situações está nessa discussão que a gente está tendo. Veja que falamos sobre o momento de Cristo, estamos falando agora sobre o Código de Hammurabi. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no Pacto São José da Costa Rica, e aí a gente vai continuar com diversas discussões, como, por exemplo, até 2002, com uma forte tendência que se abre no Brasil, também no tocante à proteção aos direitos humanos, que daqui a pouco a gente pontua, tá certo? Mas ainda a título de introdução do tema da aula de hoje, queria fazer uma pontuação quanto ao Código de Hammurabi. Para muitos, um código rígido, porque de fato era, um código que trazia diversas punições que não prezam pelos valores humanitários na visão moderna de direitos humanos, porém o Código de Hammurabi possui ele pratica, ele faz com que se efetive um grande avanço no Brasil no tocante à proteção aos direitos humanos. E aí você pode se chocar com essa informação. Mas a Banca CESP já cobrou isso e colocou essa assertiva como verdadeira. Poxa, Augusto, mas espera aí. Como é que a gente consegue analisar o Código de Hammurabi, o olho por olho, dente por dente, como uma evolução sistemática no contexto dos direitos humanos? Pois bem, você imagina que o Código de Hammurabi ele surgiu em um momento histórico tão ruim, tão severo, que punir daquela forma, olho por olho, dente por dente, era tão humanizado que representava uma evolução nos direitos humanos. Porque anteriormente a isso, existia uma punição exacerbada e sem nenhum contexto fático de proteção ao sistema, de proteção aos direitos humanos, de aplicabilidades rasas à proteção do sistema. Então, nesse contexto, a ideia do olho por olho, dente por dente, representa um avanço no sistema de proteção aos direitos humanos. E isso é posto pela Banca CESP em uma questão lá na Polícia Militar do Estado de Alagoas, questão de certo e errado, e afigura-se como um gabarito correto, que de fato é. Tá? A gente precisa entender que os direitos humanos, que são aqueles que apresentam-se geralmente na ordem internacional, Sistema de Proteção Mundial, que é a ONU, Sistema de Proteção Americano, que é a OEA, tá? Esses sistemas de proteção, eles se afiguram em uma ordem mundial, em uma ordem internacional, em uma ordem que vai abranger países soberanos de uma forma geral, tá? Quando a gente estuda os direitos fundamentais, aí a gente está diante de uma ordem interna. Os direitos fundamentais, eles se aplicam dentro do país. Dentro do Brasil, nós temos diversos direitos fundamentais que são amplamente protegidos na nossa Carta Constitucional. Tá? Quando a gente abre a Carta Constitucional, nós temos os princípios fundamentais a partir do artigo 1º, tá? Princípios fundamentais do 1º até o 4º, a partir do artigo 5º até o artigo 17º, nós temos o que vamos chamar, e a doutrina também chama, tá? De catálogo de direitos fundamentais, onde esse catálogo de direitos fundamentais vai trazer uma série de previsões, um grupo de direitos fundamentais que tem como principal viés a garantia dos direitos fundamentais no Brasil, e isso não pode ser deixado de lado por você que está estudando para o concurso de carreira policial, tá certo? Então, direitos fundamentais são direitos que geralmente foram inspirados no conjunto de direitos humanos e foram internalizados para dentro da ótica interna. Direitos que se aplicam com o viés de proteção interno àqueles que estão dentro do país efetivamente, tá certo? Então, essa é a ideia de direitos humanos e direitos fundamentais. Ainda assim, existe um grande grupo de proteção também chamado de direitos do homem. Esse grupo de direitos do homem também é importantíssimo para o teu concurso, porque nesse conjunto de direitos do homem, o que nós vamos ter em termos práticos são direitos, atenção para isso, são direitos que são intrínsecos à existência humana, como, por exemplo, o direito a respirar. Tá? São direitos que a doutrina classifica como direitos naturais ou naturalíssimos, frutos de um justnaturalismo, para alguns justnaturalismo, tá? Que vai dizer e vai positivar direitos que são tão essenciais, tão naturais à existência do homem, que sequer precisariam estar positivados. Tá? Um grande exemplo a essa dogmática seria o caso do direito a respirar. O direito a respirar não precisa estar positivado em nenhum documento, precisa estar escrito em um documento, porque sem respirar, o homem não sobrevive. Então, nós temos os direitos humanos que existem na ordem mundial, na ordem internacional e entre países soberanos.
Nós temos também os direitos fundamentais, que são direitos essencialíssimos, porém que foram internalizados e positivados em uma Constituição Federal, como é o caso do Brasil. E temos os direitos do homem, que são tão essenciais que sequer, muitas vezes, precisarão estar positivados, porque diz respeito a algo tão natural à existência humana, que não precisariam estar em uma carta, escrito como direito fundamental. Bem, então esse é o viés que eu queria abordar inicialmente para vocês, demonstrando que dentro desses três tópicos importantíssimos, nós vamos ter o surgimento da Constituição Federal Brasileira de 88, a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, que surge com o objetivo de romper com aquela ideia ditatorial de Estado, modelo anteriormente posto, tá? Quebramos aquele modelo e implantamos no Brasil uma ideia de democracia participativa, inclusive, com a participação popular, onde o povo vai ser titular do poder em caráter soberano, previsão do artigo 1º, parágrafo único do nosso atual texto. Então, nesse aspecto geral, nessas linhas que são expostas pela Carta Constitucional de 88, o que nós visualizamos é, de fato, a existência de uma ideia jurídico-constitucional, e esse nome apresenta-se muito, vocês vão ver muito essa ideia desse nome, essa previsão em concursos públicos, tá? Essa ideia jurídico-constitucional de proteção e de garantia aos direitos fundamentais. Lembrem-se que tanto os direitos do homem, como os direitos fundamentais, como os próprios direitos fundamentais, são direitos que existem para proteger o homem do arbítrio do Estado. Augusto, o que é isso? É isso mesmo. Os direitos fundamentais, eles existem para proteger o homem do Estado. Tá? Lógico que os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles não nos protegem apenas do Estado. É possível que haja essa proteção do homem para com o Estado, e aí se eu vou chamar, eu vou dar o nome, lógico, a doutrina dá esse nome, mas eu reproduzo aqui para vocês, que esse nome é tido, que essa classificação é tida como eficácia vertical dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, onde o homem é protegido do Estado, do arbítrio, do poder de arbítrio do Estado, tá? Essa eficácia ela é dada aos direitos fundamentais e direitos humanos para proteger o homem do Estado, enquanto a eficácia horizontal vai proteger o homem dos outros homens, tá certo? Thomas Hobbes, talvez um dos principais teóricos do direito, e é muito citado em questões de direitos humanos, ele não apresenta-se muito em questões de direito constitucional, tá? Mas Thomas Hobbes apresenta-se em várias questões de banca CESP de direitos humanos. E Thomas Hobbes, ele é criador daquela previsão onde o homem é o lobo do homem. Quem destrói o homem é o próprio homem. Então os direitos humanos e fundamentais também precisam estar em uma ótica de proteção do homem, protegendo-se contra outros homens. Tudo bem? Esse é o viés que eu queria discutir com vocês inicialmente, para a gente começar a nossa aula aqui agora, a partir do artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos, encapitulando algumas previsões importantíssimas para a tua prova. E a primeira delas está no material. Vai aqui para o Pacto São José da Costa Rica, em seu artigo 11, que traz a seguinte previsão. Olha o que tem aqui para a gente. Proteção da honra e da dignidade humana. Seria o caput do artigo 11, tá? O caput do artigo 11, ele se compromete em fazer ou encabeçar essa proteção da dignidade, da honra e, de fato, da proteção desse viés do artigo 11 caput. Aqui no inciso 1, nós teríamos o seguinte, ó. Toda pessoa tem direito, atenção para isso, ó. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Vejam que toda pessoa tem o direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. E esse reconhecimento de uma dignidade ofertada ao homem, evidentemente, é uma dignidade que se afigura como uma dignidade da pessoa humana. Tá? Dignidade da pessoa humana que muitas vezes será levada em consideração como um princípio basilar do direito em diversos aspectos de verdade. Tá certo? Então, nesse sentido, queria chamar a atenção dos senhores quanto a essa temática. Tudo bem? Só, partindo do inciso 1 novamente, toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Tá bem?
Aqui no inciso 2 nós temos o seguinte, ó. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias, tá? Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada. O que é que acontece aqui, ó? Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação, tá? Então, nesse inciso 2 aqui, a gente tem mais uma reiteração do artigo 11. Bem verdade que a gente estava falando que essa dignidade que se afigura aqui no artigo 11, ela vai dizer respeito a uma dignidade, que é a dignidade da pessoa humana, que precisa ser respeitada pelo Estado, assistida, conservada e posta em prática, efetivamente, tá certo? Inciso 3, nós temos o seguinte, ó, onde toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Vejam bem, toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Então percebam que nesse aspecto, a proteção da honra e da dignidade, que é de fato a proteção da dignidade da pessoa humana, né? Justamente por ser pessoa humana, é intrínseca essa proteção da dignidade da pessoa humana, tá certo? Então, nesse viés de proteção, nós temos 3 incisos que reiteram aquilo que está posto pelo caput do artigo 11. Mas não é só isso. Ó. O artigo 12, por exemplo, vai dizer aqui para a gente que será, tá, tutelada a liberdade de consciência e de religião. É bem verdade que se vocês pararem para observar, diversas previsões destas que estão estatuídas aqui nessa Convenção Americana de Direitos Humanos serão reiteradas, elas serão postas novamente, tá, lá na Constituição de 1988. Algumas destas previsões, inclusive, da mesma forma que está posta pelo Pacto de São José da Costa Rica, vai se apresentar lá na Constituição de 1988, a atual Constituição, que, repito, marca a redemocratização no nosso país, tá bom? Importante, inclusive, destacar que a nossa Constituição, em 2018, ela completou 30 anos de idade, e é por essa razão que muitos ainda dizem que no Brasil nós temos uma jovem democracia. Jovem democracia porque, de fato, nós temos um recente término, um recente rompimento com o viés ditatorial militar, e é evidente que esse término recente, esse afastamento recente da ditadura, faz com que atualmente nós temos um período jovem de democracia. De fato, a gente tem um período de redemocracia aproximado de 30 anos, tá certo? Volta para cá, porque no artigo 12, inciso 1, a gente tem uma informação importante demais para o teu concurso. A gente tem o seguinte, ó. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Vejam bem, toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, tá certo? Bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. No entanto, o inciso 1, ele se complementa pela previsão estatuída no inciso 2 do artigo 12, tá? Que vai dizer o seguinte, onde ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. Tudo bem? Então, esse inciso 2 aqui determina que as medidas restritivas elas não poderão existir. Essas medidas restritivas aqui elas são proibidas no Brasil. De fato, nós possuímos no nosso país uma amplitude, tá? Uma vasta possibilidade de que você possua no Brasil aquela ideologia político-partidária, ou até mesmo filosófica, religião de fato, que você queira. E o país ele não restringe, ele não se preocupa com essas previsões, tá certo? Então, o inciso 2 ele traz previsões importantes também no tocante a essas medidas restritivas e protetivas, que elas não deverão existir no nosso país e que são efetivamente aqui, ó, afastadas desse modelo de liberdade de consciência e de religião. No inciso 3, nós temos que a liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita apenas às limitações previstas em lei. Eu vou repetir. Ó, a liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita apenas às limitações previstas em lei.
e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas, tá? Ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Isso porque, gente, no inciso 3 do artigo 12, ele deixa claro aquilo que a gente já conhece, que é aquilo que a gente já sabe. O Brasil, tá, não possui direito fundamental absoluto. Da mesma forma, os mecanismos internacionais não possuem direitos humanos absolutos, tá? Nem mesmo a vida, que aparentemente parece ser o principal dos direitos, apesar de que não existe principal dos direitos, não existe hierarquia entre direitos fundamentais, nem muito menos entre direitos humanos. Tudo bem? Mas até mesmo a vida, que sem ela você não consegue exercer nenhum outro direito, não se reveste de caráter absoluto, certo? Então, destaque-se que aqui no inciso 3 nós visualizamos algumas previsões que de fato podem se afigurar como limitações previstas em lei, que de fato poderão ser exercidas em termos práticos para que haja uma suspensão, né, uma restrição de fato jurídica possível, legal, garantida aqui no artigo 12, inciso 3, tá? A liberdade de manifestação da própria religião. Então vamos lá. No inciso 4 a gente tem o seguinte: os pais, e quando for o caso, os tutores, têm o direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Tá bom? Então, no artigo 12, inciso 4, a gente visualiza que os pais eles poderão, de fato, levar esses seus filhos aqui para que eles possuam a educação religiosa e moral de acordo com as suas próprias convicções. É lógico que é de acordo com as suas próprias convicções, porque os filhos eles ainda não têm uma convicção formada, tá? Então, até que não existe essa convicção formada dos filhos, os pais eles poderão educar suas crianças de um ponto de vista moral e religioso, de acordo, evidentemente, com as convicções religiosas dos pais, tá certo? Faço um destaque importante aqui, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu através de informativo, é do ano passado o informativo? Mas é um informativo recente e que vai ser cobrado em concursos públicos, sobretudo de questões bancas CESP, certo? No tocante à religião, as religiões de matrizes africanas e o sacrifício de animais que algumas dessas religiões promovem. Para o Supremo Tribunal Federal, é constitucional, é permitido o sacrifício de animais em alguns cultos de algumas religiões de matrizes africanas. Então, nesse conflito aqui de direitos fundamentais, prevaleceu a ideia de liberdade de religião e manifestação religiosa. Tudo bem? Destaco essa posição porque o Supremo Tribunal Federal tanto julgou analisando os direitos fundamentais da ordem interna brasileira, como também citou direitos humanos, previstos inclusive aí no Pacto de São José da Costa Rica, para fazer esse entendimento final no tocante a essa matéria. Tudo bem? Volta para o material para a gente dar continuidade às discussões, sobretudo no tocante agora ao artigo 13, que vai demandar acerca da liberdade de pensamento e de expressão. Tá certo? Vamos lá. Liberdade de pensamento e de... Então, gente, artigo 13 vai dispor acerca da liberdade de pensamento e de expressão, vai dizer para a gente aqui que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão, e esse direito ele se inclui, né? Ele inclui a liberdade de procurar, de receber, difundir informações e ideais, tá? Ideias, como também ideais, de fato, de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha, tá certo? Então, o artigo 13, inciso 1, tem uma redação bem importante para a tua prova. Já no artigo 13, inciso 2, nós temos o seguinte, o exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que façam necessárias para assegurar. Então, vê só, porque o artigo 13, inciso 2, ele é muito importante para a tua prova, tá? Vê bem, assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas, tá? Assegurar a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde moral pública, tá certo? Então, vê, qual que diz o artigo 13, inciso 2? Veja bem, o exercício de direito previsto no inciso precedente, que é justamente a liberdade de pensamento e de expressão, ela não pode estar sujeita à censura prévia, tá certo?
Ou seja, não pode existir censura em face da liberdade de pensamento ou de expressão. O que pode acontecer, uma vez que não existe direito que se revista de caráter fundamental, tá? É que existam responsabilidades ulteriores. Ou seja, aquele que abusar do direito à liberdade de pensamento e de expressão poderá ser responsabilizado posteriormente por essa merda que ele fez. Tá bom? Então, nesse aspecto, atenção para o artigo 13, inciso 2. E essa responsabilidade ulterior, posterior, deve ser expressamente prevista em lei, tá? A possibilidade de que isso ocorra, uma vez que o princípio é da legalidade, né, conforme nós já estudamos lá em cima, e ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, tá certo? Então, vamos lá. Nesse aspecto, o que ocorre é que essa violação, essa restrição aos direitos fundamentais e humanos, no tocante à liberdade de pensamento e de expressão, poderá ocorrer, atenção para isso, candidato, poderá ocorrer em respeito aos direitos e da reputação das demais pessoas, tá certo? Além disso, essa violação, essa suspensão dessa ampla liberdade de pensamento e de expressão também poderá ocorrer aí visando a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde, ou da moral pública. Tudo bem? Então, nesse aspecto, o artigo 13, inciso 2, a linha A e B, vai trazer essa previsão importante para o teu concurso, tá bom? Então, vamos lá. O próximo inciso vai trazer uma previsão aqui para o nosso concurso. Também bem importante. Mas antes de ir para o inciso 3, eu já queria fazer de pronto uma observação bem frutífera e importante para a tua prova. Veja bem, quando a gente pensa nessa figura aqui da liberdade de pensamento e de expressão, é lógico que nós não estamos diante de um direito fundamental ou direito humano que se revista de caráter absoluto. Logo, veja o que é que vai estar estatuído aqui, e que vai se repetir de forma quase idêntica no texto constitucional e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões, tudo bem? O inciso 4 vai dizer o seguinte para a gente, isso também é importante para a nossa prova. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia. Gente, atenção! Veja como o artigo 13, inciso 4, vai trazer para a gente uma exceção expressa, legal, prevista no texto. A lei pode submeter os espetáculos públicos, atenção, ó, a censura prévia, gente. Espetáculo público pode ser censurado de forma prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. Tá? Então, essa previsão aqui, que já foi amplamente cobrada em concurso público, do artigo 13, a linha, tanto no inciso 2 com a linha A e B, como do inciso 4, é igualmente trazido para o direito brasileiro no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? No Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente encontra uma previsão parecida como essa, e veja o que a gente tem lá. E também trazido para o próprio direito constitucional, tendo uma estatura constitucional também essa mesma previsão. Destaco que nós temos os espetáculos públicos, sejam aí através de obras de som ou de imagem, ou os dois, tá? Mas vejam que quando a gente assiste um filme na Netflix, quando a gente vai para uma peça teatral, quando a gente vai ao cinema, nós encontramos lá a classificação indicativa, tá? Então, essa previsão do artigo 13, inciso 4 do Pacto São José da Costa Rica é justamente o nascimento, tá? É a nascente, de fato, a essa ideia da classificação indicativa. E é importante que você tenha em mente essa informação, tudo bem? Então, vem aqui para o inciso 5 agora, porque tem mais coisa para a gente estudar. E tem o seguinte, ó, a lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitamento
a discriminação, hostilidade, crime ou violência, tá? Então, é um papel aqui que é posto pelo artigo 3, inciso 5, a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento e de expressão. Veja que o artigo 13, ele garante a liberdade de pensamento e de expressão, mas ao longo de todos esses incisos nós visualizamos hipóteses para que esse direito efetivamente seja posto e garantido em termos práticos na sociedade. Tudo bem? Artigo 14 agora, ó, que vai falar sobre o direito de retificação ou de resposta. Veja aqui, toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meio de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer pelo mesmo órgão de difusão sua retificação ou resposta nas condições que estabelece a lei. Já o inciso 2 vai dizer para a gente aqui do artigo 14 que em nenhum caso a retificação ou a resposta, atenção para isso, candidato, ó, eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido. E isso a gente encontra no texto constitucional com essa redação. Vejam que no texto constitucional nós temos, tá? Nós temos lá no nosso texto constitucional, atenção para isso, certo? Que o direito de resposta ele é proporcional ao agravo, tá? E que existe de fato o direito de resposta proporcional ao agravo. Mas esse direito de resposta, ele não acaba com a responsabilidade por dano moral, material à imagem. Então, nesse aspecto, é importante que se tome nota que aqui no artigo 14, inciso 4, por exemplo, nós temos uma previsão que é justamente como está posto no nosso Brasil, na nossa Carta Constitucional de 88, o artigo 14, inciso 1 e 2, lógico que não com a mesma redação, mas vão expor a mesma hermenêutica, a mesma interpretação da forma como está posto no nosso texto constitucional. Já que no artigo 14, inciso 3, nós temos que, para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou de televisão, deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades, nem goze de foro especial, tá certo? Então, nesse aspecto, para que haja de fato a possibilidade de responsabilidade, né, de responsabilização, é importante que exista essa proteção em específico que vai fazer com que proteja-se a sociedade e não a imprensa, justamente para que alguém possa ser titular aí da responsabilidade civil ou de repente até mesmo penal, né? É possível que haja responsabilidade penal nesse contexto? Claro que sim, é só a gente pensar aí nos crimes de ação privada lá do direito penal, como calúnia, injúria ou difamação, que podem de fato ser difundidos aí através de meios de imprensa ou até mesmo através de redes sociais. Bem, vamos aqui agora para o artigo 15, para que a gente visualize agora previsões no tocante ao direito de reunião. E aí a gente vai encontrar o seguinte, ó, é reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas, tá? Então, assim como está prevista na nossa Constituição de 88, o direito de reunião ele deve ter um viés pacífico e não pode ter a utilização de armas, tá? O exercício, atenção para isso, ó, o exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que se façam necessárias em uma sociedade democrática, ao qual o interesse da segurança nacional, da segurança ou ordem pública, para proteger a saúde ou a moral pública, ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Então, esse direito de reunião também está posto aqui no nosso Pacto São José da Costa Rica, mas, assim como todos os outros direitos humanos e fundamentais, sem gozar de status absoluto. Tudo bem? No artigo 16, a gente estuda a liberdade de associação. Então, vamos lá. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. Então, nesse aspecto, a liberdade de associação ela ocorre em um desses viés que estão postos aqui pelo artigo 16, inciso 1, que são diversos, que são vários, tá certo? Lógico que nenhuma dessas previsões que estão estatuídas no artigo 16, inciso 1, poderão ocorrer, tá,
em caráter ilícito. Isso é lógico e vai ser exposto aqui pelo inciso 2, ó, que vai dizer para a gente que o exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que se façam necessárias a uma sociedade, ó, democrática, ao interesse da segurança nacional, da segurança e da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral pública, ou os direitos e as liberdades das demais pessoas, tá certo? Então, aqui no artigo 16, inciso 2, a gente tem uma previsão interessante também no tocante à liberdade de associação, dessa vez. Bem, no inciso 3, nós temos que o presente artigo não impede, ó, a imposição de restrições legais e mesmo a privação do exercício do direito de associação aos membros das Forças Armadas e da Polícia. Então, nesse aspecto, a gente encontrou uma previsão que é um pouco distinta da forma que estamos acostumados, mas é importante que você faça novamente essa leitura e que grife essa previsão do artigo 16, inciso 3, para que você não venha a escorregar na prova de concurso público. Gente, geralmente, quando as questões que envolvem o Pacto de São José da Costa Rica são cobradas na prova, os professores, aqueles que vão formular as questões, gostam de colocar aspectos que são um pouco distintos daquilo que está posto na Constituição de 88. Isso ocorre justamente com o objetivo de confundir o concurseiro que está acostumado com a ordem nacional, com a Constituição de 88. Existem alguns direitos que estão no Pacto de São José da Costa Rica que são um pouco distintos daquilo que a gente conhece. Então, nesse aspecto, é importante que você conheça as previsões que são um pouco mais distantes da tua realidade, para que tu não venha a escorregar em uma questão de prova nesse aspecto. Tudo bem? Volta aqui, ó. Que a gente encontra o seguinte agora. Proteção à família, artigo 17. Aqui no artigo 17 nós temos que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Então, a proteção da família, ela não deve se dar apenas pelo Estado. A própria sociedade deve proteger a família. Assim como na segurança pública, em que nós estamos diante de um direito e dever de todos, que é a segurança pública, a proteção à família é um direito e dever de todos também. Quer que o Estado proteja o direito à família? De fato, vai proteger. Mas a sociedade também tem que fazer a sua proteção à família, tá? Tem que prezar por essa proteção igualmente, tem que prezar também. Então, o artigo 17, inciso 2, vai versar nesse sentido. Já o artigo 17, inciso 1. Já no artigo 17, inciso 2, nós temos o seguinte, ó, onde é reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem, de fato, né, constituírem casamento e contraírem casamento e constituírem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso, exigidas pelas leis, ó, atenção, pelas leis internas. Então, cada país que forma aqui a OEA, que forma os Estados americanos, vão ter aí as suas legislações que vão reger a ideia de idade civil para que alguém possa casar. No Brasil, por exemplo, quem regulamenta essa pauta é o Código Civil, certo? Então, nesse aspecto, atenção para essa previsão. Tá? Na medida em que não afetem estas o princípio da não discriminação estabelecida pela e nesta convenção. Então, as leis internas, evidentemente, não poderão ferir o princípio da não discriminação estabelecido por esta Convenção Americana de Direitos Humanos. Tudo bem? Vem aqui para o inciso 3, porque a gente encontra o seguinte, ó. O casamento não pode ser celebrado sem o consentimento livre e pleno dos contraentes. Então, aqueles que vão casar devem possuir consentimento livre e pleno, né? Diferente e se distanciando de algumas punições que já existiram no Brasil, outrora, que faziam com que o casamento se afigurasse como uma pena, como um castigo. A Convenção Americana de Direitos Humanos deixa claro que o casamento não pode ser celebrado sem o consentimento livre e pleno destes que vão efetivamente casar. Tudo bem? Inciso 4, a gente encontra aqui do artigo 17, ó, onde os estados partes, ou seja, os estados que fazem parte do Pacto de São José da Costa Rica, devem adotar medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges, tá? Quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, serão adotadas as disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, com base unicamente no interesse e conveniência dos mesmos. Então, atenção, ó, lá do direito envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, princípio da proteção aos menores, gente.
É o princípio que vai deixar claro que vai ter a sua fonte, sobretudo aqui no Pacto São José da Costa Rica, e o princípio, talvez um dos principais princípios do direito da criança e do adolescente, é sobre a ideia de princípio do melhor interesse do menor, tá? Porque a gente vai levar em consideração base unicamente no interesse e na conveniência dos mesmos, efetivamente, levando em consideração aí, de fato, aquilo que é melhor, aquilo que é mais interessante para os menores. Tudo bem? Inciso 5, a gente tem o seguinte, ó. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento, como aos nascidos dentro do casamento. Tudo bem? Então, nesse aspecto, a gente encontra uma previsão importantíssima também para a tua prova nesse sentido. Artigo 18 vai falar sobre o direito ao nome, né? E vai dizer que toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou a um destes, tá? Onde a lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito mediante nomes fictícios, se for necessário, tá? Então, o direito a ter um nome também é um direito humano, que muitas vezes as pessoas caem, escorregam lá no concurso público, porque não são acostumadas a ver essa previsão dentro do texto constitucional, tá? Artigo 14 vai falar sobre os direitos da criança. Ó. A gente vinha discutindo acerca disso, meio que como um prenúncio. Aqui no artigo 19, a gente encontra agora essa previsão expressa do texto constitucional, falando sobre que toda criança tem o direito, né? Terá o direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por parte da sua família, da sociedade e do Estado. Isso aqui é o direito da criança. Já no artigo 20, nós temos que é o direito à nacionalidade, onde toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. E toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. E é por essa razão, e a gente conclui a nossa discussão aqui, nesse momento, acerca de direitos humanos, que aqui no nosso texto constitucional, salvo engano, no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, foi incluída as previsões constitucionais acrescidas, né, através de emenda constitucional, que ficou conhecida por PEC dos Brasileirinhos. Isso ocorre porque a PEC dos Brasileirinhos, ela surge com o objetivo de garantir o artigo 20 do Pacto de São José da Costa Rica, de modo que diversos brasileiros que tinham, na verdade, ainda não brasileiros, né, mas com o direito de se tornarem brasileiros, que tinham, por exemplo, nascidos de pai ou mãe brasileira, que não estavam a serviço do território brasileiro, até segunda ordem, não teriam direito, tá, a adquirir a nacionalidade brasileira. E, pasme, por vezes não teriam direito de adquirir nenhuma outra nacionalidade. Então, nesse aspecto, o artigo 20, inciso 1 e 2, vai deixar claro que toda pessoa tem direito a ter uma nacionalidade. Então, a figura do apátrida, que é aquele que não tem nacionalidade nenhuma, também chamado de emanos por algumas questões, inclusive pela última prova do concurso da Polícia Rodoviária Federal, que destaca a figura dessa pessoa que não teria direito aí, ou que não teria nenhuma nacionalidade, tá? Ela é amplamente combatida pelo Pacto de São José da Costa Rica e no direito nacional brasileiro, através da PEC dos Brasileirinhos, que vai dizer que nasceu fora do Brasil, é filho de pai ou mãe brasileiro, pode ser registrado em qualquer órgão competente, tá certo? Não foi registrado, não tem problema. A partir do momento que adquirir a nacionalidade brasileira, pode a qualquer tempo, tá? Aliás, a partir do momento que completar 18 anos de idade, que é a maioridade no Brasil, pode a qualquer tempo optar pela nossa nacionalidade, que é a nacionalidade do Brasil. Destacando que, nesse último caso, ainda assim, esse cidadão será tido como um brasileiro nato. Tudo bem? Questões de ordem interna que são bastante cobradas também no teu concurso. Então a gente encerra por aqui hoje 10 importantíssimos artigos do Pacto São José da Costa Rica, tá? Damos continuidade na próxima aula ao Pacto São José. Nós já estamos no sistema de proteção, estamos com Comissão Interamericana, estamos com Corte Interamericana, e a gente está só fechando os direitos envolvendo o Pacto São José da Costa Rica, porque são importantíssimos para o teu concurso. Então, ó, forte abraço, a gente se encontra na próxima aula e força e foco nos estudos, tá certo? Tamo junto.